Você já teve a sensação de estar correndo em uma esteira que nunca para, onde não importa o quão rápido você corra, a paisagem ao seu redor continua exatamente a mesma? Imagine por um instante a sua rotina. O despertador toca, você pula da cama, engole o café da manhã enquanto checa as primeiras mensagens no celular, corre para o trabalho. Resolve dezenas de problemas, lida com pessoas, apaga incêndios emocionais e profissionais, e quando a noite finalmente cai, você desaba na cama. Exausto, apenas para perceber que o dia seguinte exigirá exatamente a mesma maratona. No meio de todo esse furacão, eu te faço uma pergunta muito simples, mas incrivelmente provocativa: onde está você na sua própria vida? Em que momento do seu dia você parou, respirou fundo e perguntou a si mesmo o que você realmente precisava? É exatamente sobre essa reflexão profunda e transformadora que vamos conversar hoje. Mergulhando nas águas calmas e reveladoras da obra de Spencer Johnson. Vamos imaginar juntos a história de um jovem rapaz, alguém muito parecido com qualquer um de nós. Ele havia saído da universidade cheio de sonhos, com uma energia inesgotável e uma vontade feroz de conquistar o mundo. E, de certa forma, ele conseguiu. Ele trabalhava incansavelmente, alcançava metas, recebia elogios dos colegas e admiradores, e parecia ter construído a vida perfeita. No entanto, debaixo dessa fachada de sucesso cintilante, algo estava apodrecendo silenciosamente. O estresse começou a se acumular como nuvens escuras antes de uma tempestade. Os dias de trabalho pareciam não ter fim, os desentendimentos com os colegas tornaram-se frequentes, para piorar. O seu relacionamento amoroso havia desmoronado, deixando-o sem o seu porto seguro. Ele se via passando noites em claro, encarando o teto do quarto, consumido por uma pergunta angustiante. Por que as coisas não estão indo como eu planejei? Por que, apesar de todo o meu esforço, eu me sinto tão vazio e perdido? Ele havia se tornado um estranho para si mesmo. A sua criatividade, antes vibrante, havia secado, e ele percebeu que precisava desesperadamente de ajuda. De alguém que tivesse decifrado o enigma de ter sucesso no trabalho e, ao mesmo tempo, paz no coração. Foi guiado por essa dor silenciosa que ele decidiu procurar um homem sobre o qual já ouvirá falar muito. Era um médico, um homem mais velho, conhecido não apenas por sua competência profissional, mas por uma aura inexplicável de tranquilidade, alegria e sabedoria. As pessoas diziam que ele parecia ter descoberto o segredo da vida, pois mantinha uma família feliz, um trabalho significativo e ainda encontrava tempo para jogar futebol e rir com os amigos. Quando o jovem chegou à casa desse médico, foi imediatamente envolvido por uma atmosfera de paz. A sala era iluminada, cheia de livros, com janelas que davam para um jardim muito bem cuidado, onde a brisa suave balançava as flores. O médico recebeu com um sorriso acolhedor, preparou um café quente e sentou-se para ouvir. O jovem, hesitando no início, finalmente despejou suas frustrações, perguntando como o médico conseguia ter tanto sucesso e serenidade. A resposta do médico foi o início de uma revolução mental. Ele explicou que o verdadeiro sucesso não é aquele que os outros veem de fora, mas aquele que você sente do lado de dentro. E o caminho para alcançar isso era surpreendentemente simples, tão simples que a maioria das pessoas o ignorava completamente. Seguindo essa linha de pensamento, o médico confessou que nem sempre fora assim. Ele também já havia sido um viciado em trabalho, correndo contra o tempo, negligenciando a família e a si mesmo em nome de uma falsa sensação de produtividade. Ele explicou que muitas pessoas confundem movimento com progresso, acreditando que estar ocupado é sinônimo de ser importante ou bem-sucedido. Mas, na realidade, essas pessoas estão apenas perdendo o controle de suas próprias vidas porque se esqueceram de como controlar a si mesmas. O médico propôs então uma analogia fascinante. Ele pediu ao jovem que imaginasse a sua vida como um belo jardim. Se você fosse um jardineiro apaixonado, você cuidaria da terra, regaria as flores, tiraria as ervas daninhas, e em pouco tempo teria um espaço deslumbrante, cheio de rosas vermelhas, margaridas brancas e árvores frondosas, um lugar onde todos gostariam de estar. A nossa vida interior é exatamente como esse jardim. Ela é dividida em três partes fundamentais: o eu, o você e o nós.
O problema é que a maioria de nós tenta cuidar do você e do nós enquanto deixa a parte do eu completamente abandonada, seca e sem vida. Aprofundando um pouco mais nessa ideia, o médico revelou o seu grande segredo. Para revitalizar a parte do eu no seu jardim interior, ele havia adotado uma prática diária extremamente poderosa: 1 minuto de reflexão. 1 minuto inteiramente dedicado a si mesmo. O jovem, incrédulo, questionou como apenas 60 segundos poderiam mudar alguma coisa em uma vida tão caótica. O médico, com um sorriso tranquilo, sugeriu que eles fizessem um teste ali mesmo. Ele pediu que o jovem ficasse em silêncio e só falasse quando achasse que 1 minuto havia se passado. O silêncio tomou conta da sala. O jovem ficou imerso em seus pensamentos, e quando achou que o tempo havia esgotado, olhou para o relógio. Apenas 38 segundos haviam se passado. A grande lição ali era que 1 minuto, quando vivido com presença absoluta e silêncio interior, é um tempo vasto e profundo. Nesse curto espaço de tempo, você pode parar, afastar o ruído do mundo exterior e fazer a si mesmo uma pergunta vital: o que eu posso fazer agora? Neste exato momento, para cuidar melhor de mim? É muito interessante notar como resistimos a essa pausa. O médico comparou esse minuto ao sinal vermelho no trânsito. Ninguém gosta de parar no sinal vermelho quando está com pressa. Mas todos nós sabemos que parar é absolutamente necessário para evitar um acidente fatal e chegar ao destino em segurança. Ele também usou a metáfora de uma cama de hospital. Muitas vezes, a vida precisa nos derrubar com uma doença, nos forçando a deitar em uma cama de hospital, olhando para o teto, ouvindo o gotejar lento do soro, para que finalmente tenhamos tempo de refletir sobre as nossas escolhas, os nossos relacionamentos e o rumo da nossa existência. Mas por que esperar por um acidente ou por uma doença? Por que não criar pequenos sinais vermelhos voluntários ao longo do dia? Parar por 1 minuto para avaliar como você está se sentindo, o que está pensando e o que realmente precisa. É a melhor forma de evitar colisões emocionais e esgotamentos físicos. Dando continuidade a essa jornada de autodescoberta, o jovem começou a perceber que havia uma diferença abissal entre o que ele queria e o que ele realmente precisava. O médico explicou que os nossos desejos são frequentemente ditados pelo ego, pela sociedade ou pela ansiedade. Nós queremos mais dinheiro, queremos provar que estamos certos, queremos o reconhecimento alheio, assim como uma criança quer um doce. Mas as nossas necessidades são mais profundas e essenciais para nossa sobrevivência emocional. Nós precisamos de paz, precisamos de ar para respirar, precisamos de amor próprio. Quando corremos freneticamente atrás do que queremos, frequentemente ignoramos o que precisamos. E é por isso que tantas pessoas alcançam o topo da montanha do sucesso apenas para descobrir que a vista lá de cima é solitária e deprimente. Ao fazer a pausa de 1 minuto, você se despoja das ilusões dos desejos passageiros e se conecta com a sabedoria silenciosa da sua intuição, que sempre sabe exatamente do que você precisa para se sentir equilibrado e em paz. O jovem, absorvendo todas essas lições, decidiu colocar a teoria em prática. Nos dias que se seguiram, ele começou a experimentar pequenas mudanças. Um dia, enquanto dirigia para casa, sentiu-se frustrado e exausto. O seu carro estava sujo, cheio de poeira e com o interior bagunçado, refletindo perfeitamente o seu estado de espírito caótico. Em vez de simplesmente ignorar o desconforto e ir para casa se jogar no sofá, ele decidiu usar o seu minuto. Ele parou, respirou e se perguntou o que faria com que ele se sentisse um pouco melhor e mais cuidado naquele momento. A resposta foi simples: lavar o carro. Ele mudou a rota, foi até um lava-rápido e dedicou um tempo para ver o seu veículo ficar limpo e brilhante. Quando ele voltou a dirigir, sentiu uma leveza surpreendente. O simples ato de fazer algo por si mesmo, de não negligenciar o próprio conforto, mudou a energia da sua noite. Ele chegou em casa mais calmo, decidiu ler um livro em vez de se anestesiar na frente da televisão, e dormiu um sono profundo e reparador. Outro aspecto fascinante dessa prática aconteceu durante uma viagem de negócios do jovem. Ele e seus colegas estavam sob imensa pressão para uma reunião crucial na manhã seguinte. O voo deles atrasou horas, e, por causa de um forte nevoeiro,
O avião teve que ser desviado para um aeroporto a centenas de quilômetros do destino original. Eles se viram espremidos em um táxi durante a madrugada, exaustos e furiosos. O jovem sentiu a raiva ferver dentro de si. Ele queria reclamar, gritar, culpar a companhia aérea, o clima, o universo. Mas então, ele se lembrou do minuto. Ele fechou os olhos no banco de trás do táxi, respirou fundo e perguntou à sua sabedoria interior: como posso cuidar de mim mesmo agora? Ele percebeu que alimentar a raiva não faria o táxi andar mais rápido, apenas destruiria a pouca energia que lhe restava para a reunião. Ele escolheu aceitar a situação. Ele relaxou os ombros, parou de lutar mentalmente contra a realidade e encontrou paz na aceitação. Na manhã seguinte, enquanto seus colegas estavam destruídos e mal-humorados, ele estava incrivelmente lúcido, sereno e focado, conduzindo a reunião com maestria. Mas por que, se o autocuidado é tão maravilhoso e eficaz, nós temos tanta dificuldade em praticá-lo? Por que nos sentimos culpados quando colocamos as nossas necessidades em primeiro lugar? Conversando novamente com o médico, o jovem descobriu a raiz desse problema, que reside profundamente na nossa infância e na forma como somos educados. Quando somos crianças, somos naturalmente egocêntricos. Queremos atenção, queremos amor, queremos que as nossas necessidades sejam atendidas imediatamente. Os adultos, temendo que nos tornemos pessoas egoístas e insuportáveis, começam a nos repreender. Eles nos ensinam que devemos sempre pensar nos outros primeiro, que devemos ceder, que devemos colocar as nossas vontades no fim da fila. Com o passar dos anos, essa crença se enraiza no nosso subconsciente de forma tão profunda que passamos a acreditar que cuidar de nós mesmos é um ato de egoísmo puro e imperdoável. Para ilustrar o poder dessas crenças subconscientes, o médico usou o exemplo do elefante amarelo. Ele disse ao jovem para não pensar, de jeito nenhum, em um elefante amarelo vagando pelas savanas da África. Imediatamente, o jovem riu, pois a imagem do elefante amarelo havia se formado instantaneamente em sua mente. O nosso cérebro não consegue processar o não diante de uma imagem tão forte. Da mesma forma, as crenças que nos foram impostas na infância operam como elefantes amarelos na nossa mente. Nós fomos condicionados a acreditar que não merecemos o primeiro lugar na nossa própria vida. Fomos condicionados a acreditar que o sacrifício pessoal é a única forma de sermos amados e aceitos pela sociedade. No entanto, a verdade nua e crua é que colocar-se sempre em último lugar não ajuda ninguém. Se você está exausto, amargurado e vazio, que tipo de ajuda você pode oferecer aos outros? É como colocar a carroça na frente dos cavalos. Você se arrasta pela vida, ressentido com as pessoas que está tentando ajudar, porque, no fundo, você está desesperado por alguém que cuide de você. E isso nos leva a pensar sobre a dinâmica dos nossos relacionamentos, sejam eles amorosos, familiares ou profissionais. O jovem ainda tinha muitas dúvidas sobre como equilibrar o cuidado consigo mesmo e o cuidado com as pessoas que amava. Para entender isso, ele foi aconselhado a conversar com algumas pessoas que já praticavam o método de 1 minuto há mais tempo. Uma dessas pessoas foi uma professora universitária que, no passado, era conhecida por ser extremamente crítica e ríspida, tanto consigo mesma quanto com seus alunos. Ela contou ao jovem que, quando começou a usar o minuto de reflexão, percebeu que a sua rigidez com os outros era apenas um reflexo da sua falta de amor próprio. Quando ela parou de se chicotear mentalmente por cada pequeno erro e começou a se tratar com gentileza e compaixão, um milagre aconteceu. Ela não precisou fazer esforço para ser mais gentil com seus alunos e colegas. A gentileza fluiu naturalmente. O seu departamento, antes marcado por tensão e conflitos, tornou-se um ambiente de colaboração e excelência, a ponto de receberem prêmios de reconhecimento. Avançando nessa investigação da alma humana, o jovem foi conversar com o marido dessa professora, um artista plástico de alma sensível. O artista revelou como o casamento deles havia sido salvo por essa simples mudança de postura. Ele confessou que, durante anos, o relacionamento deles foi um campo de batalha silencioso. Ambos estavam sobrecarregados, ambos se sentiam negligenciados.
E ambos esperavam secretamente que o outro adivinhasse as suas necessidades e os fizesse felizes. Era uma dependência emocional tóxica, onde o amor havia sido substituído pela cobrança. Quando a esposa começou a cuidar de si mesma, a se dar o direito de relaxar, de fazer coisas que a alegravam sem esperar a permissão dele, a pressão sobre o casamento desapareceu. Ele percebeu que não era mais responsável por carregar o peso da felicidade dela, e isso o libertou para também cuidar de si mesmo. Eles pararam de sugar a energia um do outro e começaram a transbordar. O casamento renasceu, não porque eles passaram a se focar obsessivamente no relacionamento, mas porque cada um assumiu a responsabilidade pela sua própria paz interior. Essa é uma das armadilhas mais perigosas nas quais caímos quando falamos de amor. Nós fomos ensinados pelos contos de fadas e pelos filmes românticos que o amor verdadeiro é encontrar alguém que nos complete. Alguém que preencha os nossos vazios. Mas, como o jovem aprendeu de forma profunda, desejar ser amado de forma desesperada nos torna prisioneiros. Quando a sua felicidade depende exclusivamente da atenção, da aprovação e do carinho de outra pessoa, você perde o controle da sua vida. Você vive pisando em ovos, mudando a sua personalidade, anulando os seus desejos para agradar o outro, com um medo terrível da rejeição. A verdadeira liberdade emocional, e o verdadeiro amor, só acontecem quando você para de mendigar afeto externo e começa a cultivar um amor profundo, incondicional e inabalável por si mesmo. Quando você se torna a sua melhor companhia, quando você se perdoa pelos seus erros, quando você se mima e se acolhe nos momentos de dor, você se torna invulnerável ao abandono emocional. O jovem lembrou-se de um episódio recente em sua própria vida. Ele havia voltado do trabalho exausto, esperando que a sua esposa e a sua filha o recebessem com festa e mimos. Ao entrar em casa, a esposa apenas sorriu rapidamente e continuou o que estava fazendo, e a filha adolescente mal tirou os olhos da televisão. A frustração inicial foi imensa. Ele sentiu vontade de reclamar, de se fazer de vítima, de iniciar uma discussão sobre como ele era desvalorizado naquela casa. Mas ele parou. Ele usou o seu minuto. Ele mergulhou no silêncio do seu ser e perguntou: o que eu preciso agora? Ele percebeu que a sua família também tivera um dia longo e cansativo. Ele percebeu que o seu ego ferido estava exigindo uma atenção infantil. Em vez de cobrar amor, ele decidiu dar amor. Ele caminhou até a esposa, deu-lhe um abraço apertado e disse o quanto estava feliz por estar em casa. A reação dela foi de surpresa e, em seguida, de relaxamento total. Ela encostou a cabeça no ombro dele, confessando quanto o dia havia sido difícil. O que poderia ter sido uma noite de brigas e ressentimentos transformou-se em um momento de conexão e carinho profundo. Tudo porque ele escolheu a responsabilidade de cuidar de si mesmo e mudar a sua atitude, em vez de exigir que os outros o consertassem. Neste ponto da nossa reflexão, torna-se cristalino que a prática de parar por um minuto não é uma técnica mágica de autoajuda vazia, mas sim uma filosofia de vida robusta e corajosa. Exige coragem para parar o motor do mundo e encarar a si mesmo. Exige coragem para admitir que, muitas vezes, nós somos os grandes sabotadores da nossa própria felicidade. O médico, o artista, a professora e o jovem nos mostram que a sabedoria não está em ler milhares de livros ou em buscar gurus iluminados no topo de montanhas distantes. A sabedoria suprema já habita dentro de você. Ela sussurra nas entrelinhas do seu cansaço, ela se manifesta na intuição repentina, ela grita através da sua insatisfação. Mas você precisa fazer silêncio para ouvi-la. Imagine-se, a partir de hoje, você decidisse tratar a si mesmo com o mesmo nível de devoção, respeito e paciência que você reserva para as pessoas que mais ama. Imagine se você parasse de se julgar de forma implacável. Imagine-se, diante de um erro, em vez de se chamar de estúpido, você se desse um abraço mental e dissesse: está tudo bem. Nós vamos aprender com isso. Imagine-se, no meio de uma discussão acalorada, você pedisse um minuto de licença, fosse ao banheiro, lavasse o rosto e perguntasse à sua alma: essa briga realmente vale a minha paz? A qualidade da sua vida é diretamente proporcional à qualidade das perguntas que você faz a si mesmo nos momentos de pausa.
O caminho para um mundo melhor, com menos ódio, menos guerras e menos violência, não começa com grandes tratados políticos ou revoluções globais. Ele começa de forma silenciosa e invisível, no coração de cada indivíduo que decide assumir a responsabilidade pela sua própria luz. Uma pessoa que se ama, que se respeita e que se cuida, não tem a menor vontade de ferir, diminuir ou controlar os outros. A paz mundial é, na verdade, um mosaico feito de bilhões de pazes interiores. E você é uma peça fundamental desse mosaico. Portanto, o convite que ecoa através da história deste jovem e do sábio médico é urgente e maravilhoso. Não deixe que a vida passe como um borrão acelerado pela janela de um trem em alta velocidade. Não espere que a doença, a perda ou a exaustão total obriguem você a puxar o freio de mão. Abrace a simplicidade poderosa do agora. Dedique um minuto para si mesmo. Pergunte-se o que você realmente precisa. Acolha a resposta, por mais simples ou inusitada que seja, e haja de acordo com ela. Você descobrirá, com um sorriso de alívio no rosto, que a chave para a porta que você tanto tentava arrombar do lado de fora sempre esteve silenciosamente, guardada no bolso do seu próprio coração. E, ao destrancar essa porta, você não apenas libertará a si mesmo, mas iluminará o caminho para todos aqueles que tiverem o privilégio de caminhar ao seu lado.